Bom, irmãos, nós queria agradecer a todos aqueles que estão nos visitando. Nós somos a CQL, Igreja Corações que Louvam. E aqui é uma comunidade que tem Cristo como centro das nossas vidas. Cristo e seus ensinos, que foram previstos e já antecipados no Velho Testamento, depois confirmados e realizados no Novo Testamento. Somos uma igreja apostólica porque cremos na doutrina dos apóstolos e amamos estar juntos pelo menos uma vez por semana de uma forma mais ampla. Certo que de semana nós nos reunimos nas famílias, nas casas e convidamos pessoas, e a semana toda nós temos atividade estudando a palavra, planejando novos passos, né? A conquista de mais corações que louvam. E essa semana nós estamos falando sobre a família. Então, na palavra de hoje eu vou começar já mais ou menos daquilo que nós estávamos terminando, uma reiterada, uma resumida bem breve, e vamos seguir adiante. Eu não estou com muita pressa, viu, irmãos? Que esse é um assunto tão importante que eu não vou aqui ficar correndo, eu vou tranquilamente falar, reiterar, porque se nós não tivermos a noção do que é família, então nós não teremos noção do que é igreja. Quem não entende sobre família, não entende sobre cristianismo. A noção errada que nós ganhamos em nossa família é talvez a grande pedra no caminho da nossa compreensão ou de nós podermos praticar o cristianismo. Pelo fato de muitos de nós sermos oriundos de famílias desestruturadas, nós hoje temos uma dificuldade de reconhecer o Papai Deus. Temos uma dificuldade de reconhecer a autoridade, temos uma dificuldade de reconhecer, de seguirmos padrões, e tudo isso em função da paternidade. Então somos muito conectados com a sobrevivência, né? E porque recebemos esse ensino. Então lutamos muito pela sobrevivência, mas não vivemos de uma forma plena os princípios do Pai. Por isso essa degradação moral que acontece no planeta, né? Falta de paternidade. Muitas vezes não é por falta de presença, porque o Pai muitas vezes está presente, mas ele não, por não ter aprendido, não exerce paternidade, como a Bíblia ensina. Mas isso são assuntos para os próximos domingos, né? Hoje nós vamos continuar dando a noção de família. Amém? Então todos ligados os ventiladores, o pessoal que está se abanando aí. Ó. Quanto mais você se abana, mais calor você fica. Essa é só uma dica que eu vou te dar. Porque você está agitando, né? Se você corre, você se transpira. Você fica quietinho, relaxa, Deus vai. Nós temos sistema de exaustores, mas parece que caiu chuva lá e quebrou, mas estão arrumando. Tem pelo menos um funcionando lá. Bom, irmãos, nós vamos ler aqui, hoje o título o título é família, né? Mas é a segunda parte da família. Eu não sei se eles colocaram o subtítulo lá, que é A Cruz, a Guerra e o Nome. Ah, tá lá. A Cruz, a Guerra e o Nome. Então é mais ou menos nesse assunto que nós vamos falar. Semana passada nós estávamos falando da cruz já. O que nós aprendemos? Que família é? Você que está sentado perto de um irmão aí do lado. Quem está sentado do lado de um irmão aí? Todo mundo, né, irmãos? Porque aqui nós somos irmãos. Fala assim, você é uma cruz. Uma cruz que eu tenho que carregar. Tem umas mulheres que estão falando assim pro camarada assim, bem bravo, assim, ô cruz, ô minha cruz, né? Então não é errado você chamar a pessoa de cruz. O errado é você não carregar. Não tem problema você falar reconhecer que a outra pessoa é cruz. E outro pior erro ainda é você não reconhecer que você é uma cruz também. Pior ainda, né? Como nós dissemos semana passada, a família é local de
ou é, sei lá, um grupo, sei lá o quê, uma instituição de humilhação. Lá nós somos humilhados, na família nós somos colocados no nosso lugar. É lá onde nós aprendemos a escovar o dente no dia que nós não queremos escovar o dente. Lá que nós aprendemos a lavar uma louça, lá nós aprendemos a acordar cedo para poder ir na escola no dia que a gente não quer. Hoje eu mostrei para a pastora Carmen um vídeo de uma menina reclamando que ela agora está com 18 anos, ela está trabalhando. Quem viu esse vídeo aí? E aí a menina está reclamando que tem que pagar boleto. Eu ganho 500, eu tenho que pagar boleto. Tem uma hora que eu falo assim, eu não estou gostando. Está parecendo meus filhos, quando tá o Aron, né, quando assistindo. Uma vez nós fomos levar o Aron a assistir Nemo. O Aron é pequenininho, aí fomos no cinema, o Nemo, você vê que a gente é velha, né? O Aron também é velho. Aí ele falou assim, não estou gostando desse filme, na hora que o Nemo tem que ficar fugindo do tubarão. Então a menina falou assim, não estou gostando de pagar boleto, é boleto então, minha filha, bem-vinda à realidade. Né? Antes papai e mamãe pagavam tudo lá. Então assim, a família é local de humilhação, local de nós sermos tratados, local de sermos esmirilhados. Pastor, você está falando mal da família? Não estou falando mal, estou falando bem dela. É na oficina da família onde os melhores produtos saem. Essa oficina poderosa chamada família, onde nós aprendemos a ser gente. Na família onde nós aprendemos que nós não somos tudo isso. Que as máscaras caem. Isso nós vimos semana passada, né? Eu nunca me esqueço quando eu fui, primeira vez que eu fui, que eu convidei a pastora Carmen para almoçar na minha casa. Preparei uma comida gostosa, tal, e aí ela sentou à mesa, somente eu e ela. Tá certo que eu morava com meus pais, mas aquilo lá, né, era uma coisa que eu preparei para nós, só para nós dois. E de repente nós estávamos comendo assim, aí a pastora Ayana, ela não lembra dessa história, mas eu lembro. A pastora Ayana, quem não sabe, é minha irmã, que está sentada aqui bem agora na minha frente. Então, ela estava assim, nós estávamos, imagina que era o Diogo e a Paula, pastor Diogo e a pastora Paula, estavam almoçando juntos, aquela cara de romântico, primeira vez na minha casa. Aí minha irmã é uma benção, né? Ela passa assim, ela está passando assim, ela olha, aí ela para. Fala assim, que quantidade é essa, gordo, que você colocou na... Ela me chama de gordo, não sei porquê, até hoje. Que quantidade de comida é essa que você colocou no prato? Ô Carmen, não vai nessa não, viu? Que você vai morrer de fazer comida para esse troglodita aí. Aí ela falou assim, pode deixar que eu farei tudo. É bobinha. Era bobinha naquela época. Aí ela falou assim, pode deixar. Então família é isso, irmão. Você quer conhecer uma pessoa, pergunta para a mãe, para o pai. Né? Então, dentro de casa, as nossas máscaras são derrubadas. Lá nós somos o que somos. Eu presto muita atenção a pessoas que se convertem, dizem que se convertem e não ganham a família. Não conquistam familiares. Ou pessoas que moram, porque a transformação ela é muito notória dentro de casa. Esse é cristianismo. A vinda de Jesus é baseado nisso. Olha que Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz. 8, 9 e 10. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Acabamos de cantar, né? A gente não combinou nada, eu e o pastor, não mesmo. Então, irmãos, ele se humilhou e nele nós somos família. Só conseguimos ser família do jeito certo, do jeito que tem que ser. Fala para o teu irmão assim, Jesus é o ser humano do jeito que um ser humano tem que ser. Então, ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão, ele é o nossa forma
Existe uma porta, irmão, presta atenção, fala para o teu irmão assim, existe uma porta para entrar no céu que tem um formato de Jesus. Se você não tiver esse formato, você não entra. Aí você fala assim, então lascou, então ninguém vai entrar, porque olha o meu tamanho. Esse formato, irmãos, é o formato que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança o quê? De passar a glória. A chave para entrar no céu é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Ele. Família, nós temos que observar ela sem dois extremos. Temos que ver a família sem a negligenciar e sem a divinizar. Que algumas pessoas colocam a família acima de tudo. A pessoa, só porque a família não serve a Jesus, a pessoa decide não servir a Jesus. Só porque a família está mal, a pessoa resolve ficar mal também. Porque a família decidiu ser tranqueira, a pessoa acha que não vale a pena não ser tranqueira. Então são pessoas que divinizam a família, colocam a família acima de Deus. É a divinização da família, e é muito perigoso. E tem a outra parte também, que é a parte do desprezo. E você achar que família, eles lá, eu aqui, família sou eu, minha esposa e meus filhos. Não, família, essa é a célula principal, que é pai, mãe e filhos, mas tem todo um pacote. Viu, querido solteiro, solteira? Não esqueça que toda vez que você for escolher uma pessoa, você não está casando só com aquela pessoa, tá? Você está casando com a família. Mesmo que essa pessoa fale que é desvinculada, que não, mas chega uma hora você vai ver que ela se parece, que ela recebeu influência, que ela tem uma cultura toda daquela família. É aquilo que os casais, depois de um tempo, falam assim, ê, fulano de tal, quando vê o outro agindo como a família. Né? Então, tem os que negligenciam suas responsabilidades familiares, tanto aquele que diviniza a família, como aquele que negligenciam, acabam no mesmo lugar, que é o lugar da desistência. Porque aquele que diviniza a família vai chegar uma hora que não vai suportar, porque vai achar tanto defeito que vai falar assim, não dá. E aquele que negligencia também não terá o escopo e a segurança e o fundamento para seguir adiante. Porque a família é o que nos dá a nossa identidade. Nós vamos ver isso. Amém? Eu resumi tudo isso que eu falei até agora num post que eu coloquei no Instagram, no Facebook. Eu vou ler agora esse post, é um pouco longo. Eu não sei se eu coloquei esse post, sim. Então vocês vão acompanhando, eu vou lendo, vocês vão acompanhando. Eu dei um nome para essa postagem de Os Heróis Crucificados na Família. O diabo não liga para especialistas em casamento ou em criação de filhos. Ele não se importa com o currículo virtuoso de formação, nem com uma timeline cheia de elogios. Mas ele treme, sim, diante da cruz. O resultado final da nossa missão como família não é impressionar nossos irmãos, mostrando que nossos filhos são bem comportados, o suficiente para não nos acordar durante a noite. Mas sim, que assim como nós, eles foram crucificados com Cristo. Família é crucificação. Por isso que a família é uma das maneiras de Deus nos deixar pequenos o bastante para travar a batalha que não pode ser vencida por cavalos ou cavaleiros, mas pelo Espírito do Senhor. Nossa família nos molda, nós moldamos a nossa família. A cruz deve moldar a todos. E aí na postagem eu coloquei lá, começa o avivamento. Porque o avivamento, todo avivamento de verdade começa com a estruturação da família aos pés do Senhor e nos padrões que o Senhor... Logicamente, entende-se por família, lembrando, família são a biológica e a espiritual. Algumas pessoas
tem a família biológica, investe na biológica, mas esquece da família espiritual. Família essa que nós vamos viver a eternidade com ela. Então o investimento tem que ser equiparado. Não me importo muito em ser igreja, eu sou um desigrejado. Então, você que está nos visitando hoje, que acha normal não ter a sua família espiritual, saiba que isso é um equívoco da tua parte. A Bíblia, ela sempre colocou, e Jesus sempre colocou, que ele quando viesse, voltasse, ele vai buscar a sua igreja. Formado que de famílias, e de famílias grandes e famílias pequenas. Então a igreja, ela é a família grande, é a família maior. Aquele que nós chamamos de nação santa, que a Bíblia chama de nação santa, povo exclusivo, povo de Deus, é a família. Amém? Bom, e no céu não chegaremos como especialistas, mas como filhos e filhas. Fala para o teu irmão assim: quem não é filho e filha, não entra no céu. Pastor, mas todo mundo é filho. Todo mundo ninguém é de chocadeira, todo mundo nasceu de alguém, né? Então, aí que está. Uma coisa é você nascer de alguém, outra coisa é você ser filho. Uma coisa é você ter gerado alguém, outra coisa é você ser pai. Gerar uma barata gera. Agora, a paternidade é um dom espiritual. Há muitas pessoas que têm filhos, mas não os adotam. Muitas pessoas geraram filhos, mas por isso que abandona. Por isso que por qualquer paixãozinha abandona Deus. Por quê? Porque só teve filhos, mas não os adotou no seu coração. Não está disposto a pegar a sua cruz. Não está disposto a passar, a ser humilhado, a passar o tempo que for necessário para investir no casamento. A ponto de resolver as coisas. Não se importa com os próprios filhos, porque não os adotou no seu coração. A família te leva até a cruz. Se você está em Cristo, tudo na sua vida vai te levar a isso. Quem está em Cristo vai chegar na cruz, de verdade. O que é cruz? Pastor, você está falando de cruz, que só quer que a gente vá lá, compre um crucifixo? Não, irmãos. A cruz quer dizer, eu me permitir ser anulado em prol de Cristo em mim. Não existe espaço, fala para o teu irmão do lado, não existe espaço para você e Jesus. Ou é você que comanda a tua vida, ou é Jesus que comanda a tua vida. Não dá para dividir a autoridade, casa dividida não subsiste. Todo mundo sabe disso, que um lugar que tem dois comandos, um vai destruir o outro. Isso é óbvio. Ou Jesus está no centro da tua vida, presta atenção, ou Jesus está no centro da tua vida, ou o teu eu está no centro da tua vida. Se o teu eu está no centro da tua vida, todas as coisas serão organizadas segundo o eu corrompido, malandro, mentiroso, depressivo, desesperado. Um dia, irmãos, aconteceu isso comigo. Eu cheguei a Deus, eu reconheço que eu não tenho capacidade de administrar a minha vida. O máximo que eu sei é ganhar dinheiro, o máximo que eu sei é conversar com as pessoas, o máximo que eu sei é ser músico, mas no que diz respeito a ser uma pessoa de verdade, eu não sei. Porque eu não sei como tratar minha esposa, eu não sei como tratar meus filhos, eu não sei como tratar a vida. E aí o Senhor falou, então tá bom, então agora você está dando autoridade para mim? Então, sim. O que significa o batismo nas águas? Quando uma pessoa desce as águas, ela está dizendo assim, eu morri para o mundo, agora eu vivo para Deus. Agora eu morri para o mundo e todos os seus padrões, e agora eu vivo para Deus. Eu sou uma outra pessoa, uma nova criatura. Minha mãe, pastor Inês, saudosa pastor Inês,
ela costumava dizer assim: ah, filho, toda vez que a gente chegava, chorando as pitangas, porque a minha mãe era uma pessoa muito tranquila, muito sábia, muito pacífica, era pacificadora, né? E toda vez que você, em geral, quando alguém chega chorando, chega reclamando da vida, é porque tomou um prejuízo, porque foi enganado, porque foi traído, porque deram um bonde, né? E quando a gente chegava, falava assim: mãe, você viu o que aconteceu? E não sei o que lá. E ela falava assim: filho, você tem que aprender a perder para ganhar. Ninguém pode sempre ganhar. Para você ganhar, você precisa perder. Isso não são palavras dela, irmão. Isso não foi ela que inventou, apesar de ser uma pessoa muito sábia. Ela pegou isso da palavra de Deus. Em Mateus, Jesus dizendo, capítulo 16, versículo 25, ele diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Fala para o teu irmão: se não existe cristianismo, se você não estiver disposto a perder. Não existe família, se você não estiver disposto a perder. Qual é o remédio, qual o melhor... irmão, vamos lá, vamos ver se vocês estão espertos aqui. Qual é o melhor remédio para resolver problema de relacionamento de uma família? Vamos lá, qual o melhor remédio? Aconteceu alguma coisa, você tomou um prejuízo, para ficar tudo bem, você tem que perdoar. A palavra perdoar veio da palavra, qual palavra? Perdeu, mané. E o diabo faz questão de humilhar. Perdeu. Então, já que você perdeu, então assume que você perdeu. Perdi. É perdendo que se ganha. É assim que é. Irmão, nem sempre você tem que enfrentar. Muitas vezes você tem que recuar, sim. Nem sempre avançar é a estratégia mais sábia. Existem situações que você sabe que você não vai suportar, então o que você faz? Você sai fora. Um cara de 3 metros na tua frente, Deus não falou nada, não te deu um estilingue nem nada, uma funda para meter na cabeça dele. O que você faz? Você vai ficar na frente? Hein, Manel? Vai enfrentar a Gabi Garcia? Pastor, mas você está falando para ele enfrentar uma mulher, você não sabe que essa mulher está ruim, assim. É mulher mesmo, de verdade. Aí o pessoal colocou ela lá na rede social como se fosse homem. Aí tá vendo uma mulher, um homem batendo? Não, ela é mulher mesmo. Só que ela é grandona. Fera, boa. Então assim, não se enfrenta. Muitas vezes você fala assim: calma que eu vou treinar mais um pouco. Muitas vezes você tem que sair fora para enfrentar. Davi, o que ele tinha que ter feito? Quando ele chega naquela varanda e viu aquela mulher nua, tomando banho, o que ele tinha que ter feito? Ele falou: não, eu sou forte, eu sou mais eu vou ficar aqui olhando só para ver como é que é. Trouxa, se lascou. Lascou com a família dele. Tinha que ter falado assim: oh, meu Deus do céu, sai fora. Sai fora. Ele sai fora. Deus, o nosso Deus é um Deus de gerações. Ele diz assim, no Salmo 22, 30, 31, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor e proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que Ele fez. Deus, Ele pensa nas gerações. Vou falar assim para o teu irmão aí do lado: você é a semente das próximas gerações. Se você for sábia, se você for sábio, os teus descendentes serão sábios também, porque você vai ensiná-los a ser sábios. E uma das primeiras coisas, irmãos, que vai acontecer, porque isso é uma batalha espiritual, depois eu vou falar um pouco sobre batalha espiritual, mas nessa batalha espiritual, é uma batalha com seres, fala para o teu irmão, essa batalha é uma batalha com seres sem corpo. Quem são os seres sem corpo? Explica para o teu irmão aí, quem são os seres sem corpos? É minha avó que morreu. Não, irmão, não tem isso. Não existe comunicação de mortos e vivos. Você aprendeu isso? Isso é totalmente antibíblico.
Nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual é uma guerra travada na família. Presta atenção no que eu vou falar. E a primeira arma que Satanás usa é a identidade. Pessoal que trabalha aqui com dependente químico, aqui nós temos o pastor Diogo, a pastora Paula trabalha com dependente químico. Presta atenção, qualquer dia vai na rua e conversa com os manos que moram na rua. A primeira coisa que você vai perguntar, e aí, como é que está a situação? Pergunta para essa pessoa, cadê o documento, o RG dessa pessoa? Primeira coisa que a pessoa fala assim, perdi meu RG. Sim ou não? Você sabe que essa perda do RG é um ato profético, maligno. Que é perder o que é o RG? Registro geral do quê? Da nossa identidade. Satanás, ele sabe muito bem, irmãos, o valor da identidade. Ele sabe tanto o valor da identidade, que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, olha só o que ele diz para Jesus. Mateus 4:6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não encha minhas paciências. Vai para lá, não sai tentação. Mas olha só olha o que Satanás fala no começo. Se tu és filho de Deus, olha isso, olha que audácia. Chega para Jesus e fala assim, olha, você é filho de Deus, coisa nenhuma. Se você é filho, então faz isso. Querendo fazer o quê? Colocar dúvida no coração de Jesus, se ele era filho. E nós, irmãos, temos dificuldade de reconhecer Deus como Pai, porque o tempo todo Satanás fala assim, você é filho de Deus? Sério mesmo? Sendo o que você é, sendo aquilo que você faz, você é filho. Então, irmãos, é isso aí. Você veio hoje aqui nessa tarde para ouvir essa palavra. Se tem uma coisa que Satanás vai desde o ventre da tua mãe tentar destruir na tua vida, é a tua identidade como filho. Eu não sei onde que você nasceu, tem vários lugares, o Brasil é um país continental, né? Então tem muita diferença, mas tem alguns lugares que quando você chega e você está lá conversando com as pessoas, tal, num grupo grande, lá no Nordeste principalmente é assim, né, Ieda, né? Pessoal, se chega lá no Nordeste, o pessoal fala assim, ô menina, você é filho de quem? Não é assim? Você chega num lugar e fala assim, você é filho de quem? Satanás sabe do poder da identidade. Pastor, mas a pessoa está usando isso para puxar assunto? Não, irmãos, ela está querendo saber quem é você. Para poder estabelecer o que ela vai falar, como que ela vai falar, o assunto que ela vai falar, para poder desenvolver uma conversa. Não é assim, pastora Gil? Lá, você é filha de quem? Eu sou filha de seu Antônio, de dona não sei o que lá, e aí você vai falando, tia, então seu tio, que no Nordeste todo mundo é parente de todo mundo, né? Então você é meu primo? Oxi! Hã? Capuava também assim. Todo mundo é parente lá no Capuava. Na Vila São Pedro, todo mundo lá. Por isso que ninguém quer sair de lá, né, meu? Pode acontecer guerra de traficantes, sai tiro para todo lado. Fala assim, não, eu vou sair daqui, mas nem a pau. Estamos aqui com nossos parentes, né? Boca do sapo. Olha o que eu postei esses dias, irmãos. Estamos em uma guerra de adoção, e nessa guerra a pergunta crucial é, quem é meu pai? Eu e você precisamos respondê-la, e a pergunta correta tem forma de cruz. A paternidade, ela passa por isso.
Para eu conseguir aproveitar da paternidade, eu preciso da cruz. Então, quem sou eu? Então, essa resposta, quem sou eu, tem muito a ver com o que você passou com a tua família até agora. Eu não quero que você levante o braço, mas aqui tem muitos que têm a família inteira de cachaceiros, né? Aquele estilo legal, gente boa. E quanto mais bêbado, mais gente boa eles são. Tem uns que dão dinheiro, e tem uns que batem em todo mundo. Quem tem tio cachaceiro que dá dinheiro, ama que eles fiquem bêbados. Ô tio, estou precisando de 10 aí e tal. Tem família que todo mundo... Quem conhece aqui família de que todo mundo é separado? Quem conhece aqui família que gente é bandidão? Bandidão assim mesmo. Não tá, assim, não se importa de fazer coisa errada. Tipo assim, não tem problema. O que tem que fazer? É parar um caminhão no meio da estrada? Tranquilo. É assaltar um banco? Beleza. Carregar não sei o que lá, traficar? Tranquilo. Família inteira que ninguém está nem aí de fazer coisa errada. É tranquilo. Faz normal assim. Quem conhece família? Quem conhece aqui família que o pessoal é mentiroso? É até engraçado, né, meu? Nas festas, você vai assim, não, eu tenho um barco, peguei um barco, eu peguei um lambarido, tá, aí aquelas histórias de mentiroso. Aí como todo mundo sabe, é assim, ó, todo mundo finge que está falando a verdade e todo mundo finge que está acreditando, entendeu? Aí não fala tudo, é igual o papo de maconheiro, né? O cara fala um negócio, o maconheiro fala um negócio, fala, e aí, mano, você viu que da hora que eu falei? O cara fala, da hora, meu. Entendi tudo, tranquilo. Então, bom, vamos lá. Quais as formas que você olha para a sua família? Então, vou falar algumas formas que a gente olha para a família. Tem a família do brasão. Família do brasão, a genealogia e brasão. Põe lá o meu brasão, o brasão da minha família. Esse aqui é o brasão da minha família. Família Marques. São pessoas, quem são essas pessoas? São pessoas que se importam com a genealogia. São pessoas que querem saber de onde vieram. Querem saber se elas têm algum propósito honroso na vida. São pessoas que morrem de medo de o nome da família ir para o vinagre. São pessoas que se preocupam com a integridade da fama da família. Então, elas, por exemplo, eu sou desse tipo. Eu sou do tipo que se importa muito com o nome, com o testemunho da minha família. Agora eu vou explicar para vocês aqui da minha família. Eu sei que vocês não estão nem aí, vocês não estão porque nem a família de vocês, mas eu vou ficar me sentindo bem falando. Então é assim, irmãos, Marques veio da palavra Marco ou Marcos. Quem são os Marcos? E o Marcos vem da palavra Marte, Deus da guerra. E tem a ver com os Marcos, que eram nobres ou marqueses, que eram designados para cuidar dos perímetros geográficos. O que significa? Eles eram camaradas muito, muito, muito bravos. Então você vai ver lá o quê? Você vai ver chave, você vai ver muro, você vai ver capacete de guerra, capacete de cavaleiro. Significa que eram pessoas ignorantes, que protegiam as fronteiras. Então, todo Marques que você for encontrar por aí, você vai ver que são pessoas que, em geral, não gostam de coisa errada, gostam de pagar as contas na hora certa,
não costumam, não são muito flexíveis, têm uma dificuldade de compreender algumas coisas e, portanto, são muito duros. Mas são pessoas que ajudam muito, porque protegem os limites. Então, esses são os marques. Então, existem pessoas que têm essa forma de enxergar a família, como como chama? Uma dinastia. Então, eu vejo a minha família como uma dinastia. Então, essa pessoa olha para a família com muita honra, fica muito chocado quando vê algum sobrinho mau, algum neto descambando para a criminalidade. São pessoas que são muito cuidadosas com a família, com o brasão da família. Tem outras famílias que olham para ela como ama a família, admira a família, gosta de estar junto, mas enxerga como uma família problemática. Porque nessa família as pessoas não se importam muito com honra, portanto acabam entrando em roubada, em coisa errada, e morrem, assim, elas fazem de tudo para, mesmo junto com a família, mesmo convivendo com a família, elas fazem de tudo para não seguir o mesmo rumo deles. Então elas sabem que na família tem muitos problemas, então elas ficam o tempo todo não dizendo assim, eu não vou fazer igual. Eu amo minha família, quero estar junto, mas esse tipo de coisa eu não vou fazer. Então, são pessoas que lutam muito e acabam se tornando, muitas vezes, colocando, pode tirar esse brasão aí, já falei desse assunto. Marcos aí. Tem o terceiro tipo, eu errei, eu coloquei tudo, né? Mas tem o próximo, que é os que valorizam a herança e os negócios e a religião familiar. Então, aquelas pessoas que enxergam a família, em geral japoneses, judeus, eles veem a família como uma forma de, como chama daquilo lá, de se manter. Oligarquia, não é oligarquia, tem outro nome. Uma forma de estar juntos com a família, para prosperar, para ser protegidos. Então, eles dificilmente vão romper com a família, porque eles enxergam a família como a base religiosa, a base moral e a base financeira também. Em geral, são famílias que todo mundo ajuda todo mundo. Isso é meio raro no Brasil. O brasileiro é meio estranho. A família brasileira é uma família desunida. Talvez pela nossa origem escravocrata, talvez pela nossa origem de perseguição a índios, talvez a nossa origem de pessoas que não vieram com suas famílias para cá, vieram para conquistar a terra, mas não trouxeram famílias. No Brasil, ele só passou a ter uma espécie de organização depois que a família, que os nobres, juntamente fugindo de Napoleão, vieram para o Brasil. Mas até então, o Brasil era muito desorganizado. Assim, ela foi formado por pessoas que não tinham uma ideia muito clara do que tinha que ser. Então, acabavam não valorizando. Então, nós temos que conquistar muito nessa área de olhar, de vermos a família como alguém para se ajudar, não para ter inveja um do outro. No Brasil é assim, né? O camarada conquista alguma coisa, ao invés de todo mundo falar, uau, é isso mesmo, tal, inveja, fala mal daquilo que conquistou, tenta atrapalhar até aquilo que a pessoa conquistou. Então, na família cristã, nós precisamos quebrar esse tipo de hegemonia. Eu lembrei, hegemonia. Aquela família hegemônica, né? E tem algum último caso de pessoas que olham para a família com ódio. Esses têm ódio da família, esses querem distância da família, esses querem ficar longe da família, porque aconteceram algumas coisas, houveram alguns episódios tristes, escandalosos,
né, problemas de incesto, problema de engano, problema de assassinato, muitas vezes, de parentes que matou parente. Então, são famílias que a pessoa ela não quer nem, ela quer esquecer que ela faz parte daquela família. Então, você vai ver em todos os casos Satanás agindo. Por exemplo, no caso do brasão, é você ser orgulhoso, vaidoso e prepotente, sentido superior. E aí cada caso aí tem a sua mazela. Mas eu não sei o que aconteceu na sua família, eu não sei das histórias que você sabe, mas saiba o seguinte, que ela foi atacada e você precisa começar isso se você quiser que a sua família seja salva. Para ela ser salva, você precisa parar de olhar a sua família com ódio. Semana passada eu estava aqui pregando, quando eu terminei de pregar, subiram algumas pessoas lá no meu gabinete e falaram assim, pastor, muito obrigado por essa palavra. Porque nós viemos aqui na igreja, nós estamos visitando a igreja, e nós vimos, nós sentimos, e nós estamos na nossa família passando por um terremoto. Está acontecendo uma confusão terrível na nossa família, a família inteira está em guerra. E eu estava com o meu coração muito cheio de rancor, muito cheio de ódio, aquilo estava me fazendo mal. Agora, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir falar que eu tenho que aprender a perder, que eu tenho que saber que é isso. Eu entendi o propósito da minha família e agora eu não estou mais odiando eles, eu estou amando eles. Olha que coisa linda, como que o Evangelho, a verdade, ela desfaz tudo. Irmãos, eu não vou contar os detalhes, mas na minha família nós já passamos por tudo quanto é situação. Teve uma época que todos nós, os irmãos, todos nós estávamos brigados um com o outro. Minha mãe, ela era o centro, ela era o ponto de convergência. Quando ela e meu pai faleceram, irmãos, a família ficou toda desestruturada. Então a gente não sabia muito o que fazer, e cada um queria, eu não sei, preeminência, eu não sei qual era o problema que a gente tinha. Né? Acho que todos os defeitos, todas as mazelas do nosso caráter veio à tona. E aquilo provocou divisão, ficamos um tempo sem conversarmos. Só que cada um no seu canto, cada um longe um do outro, sofrendo demais, irmãos. Era uma coisa dolorosa. Porque era a família, a nossa família. Os irmãos que cresceram juntos, que passaram um apuro juntos, que passaram coisas bonitas juntos, que viram o sobrenatural de Deus fisicamente agindo quando nós éramos juntos. Porque meu pai e minha mãe eram missionários, eram pastores, missionários, então nós vimos Deus agindo, Deus salvando pessoas. De repente nós estávamos separados, brigados, até que chegou um momento que a gente não suportou, e aí começou um procurar o outro e pedir perdão, um começou a procurar o outro e falar assim, me perdoa, não perdoa eu, e aí hoje a gente fica assim, né, quando fala um negócio assim, isso aqui, caramba, eu não concordei com esse mano falou, né, aí guarda para si e fica assim, amém, né, perde, não tem problema perder, porque é importante. Não é você, fala para o teu irmão assim, importante não é você ganhar uma discussão, importante não é você sair por cima, o importante é você permanecer no amor. Você não vai aceitar fazer coisa errada, mas você vai respeitar a decisão das pessoas. Você entende o que está sendo falado aqui? Esses que têm ódio da família, eles fazem questão do tempo todo, falam assim, olha como eu sou diferente deles. E ele quer fazer totalmente ao contrário. Então família está ligada muito a quem nós somos, como nós nos enxergamos. Tem pessoas tem gente que se acha uma porcaria, porque olha para a família e olha para a própria família como uma porcaria. Então, por causa da família que você acha que é uma porcaria, você se acha uma porcaria. Não, irmão, nem você, nem sua família é uma porcaria. Jesus morreu pelo ser humano, e se ele morreu pelo ser humano, ele não enxerga o ser humano como porcaria. Jesus ele veio para mostrar para você que você não é.
E você tem que olhar para você e falar assim, Senhor, eu vim dentro de uma família, mas o Senhor é meu pai, em última instância. E se tem problema aí, eu não estou falando para você tampar o sol com a peneira, não, da sua família. Você não precisa tampar o sol com a peneira dos defeitos da sua família. Toda família tem defeito, e muitos. Mas é que você passe a olhar com a sua família com coração, com olhos de amor, de compaixão, de misericórdia. Também tem outras coisas, tem um nome, né? A gente leu lá o nome que debaixo de todo nome, né? A palavra nome, o nome na palavra de Deus é muito importante. Então, eu vou contar até 3, você vai falar para o teu irmão o seu nome completo, tá? 1, 2, 3 e já. Irene Batista Marques. Fala, agora olha para o outro lado e fala para o outro pessoal. 1, 2, 3 e já. Então, meu nome é Irene. Na verdade, irmãos, eu vou contar um segredo que poucos sabem, que meu nome é Irene. Meu nome é Irene. Meu pai me registrou com H-A-I-R-I-N-E, circunflexo no E. Eu consegui tirar esse circunflexo para ficar Irene. Irene. E por que todo mundo chama você de Irene? Na verdade, irmão, quem me deu esse nome foi uma professora de escola dominical, uma norte-americana, que ela era uma americana, chamava Hope Gordon, e ela casou com um pernambucano. E aí o nome dela passou a ser Hope Gordon Silva. E ela me via o pessoal me chamando de Irene, ela ficava com raiva. Por quê? As pessoas que não sabem o inglês chamavam ela de Ope. Ope. Porque no Brasil o H não tem som. Nos Estados Unidos, na língua inglesa, o H tem som de R, né? Hope. Hope. E ela falava assim, não, Irene, vem aqui. Aí ela falava, não é Irene, é Irene. Porque ela falava assim, não é Hope, é Hope. Então ela me defendia sem eu querer. E no fim, todo mundo começou a me chamar de Irene. Irene. Aí eu comecei a me apresentar como Irene. E aí um dia eu fui participar de um festival, o camarada falou assim, eu te apresento como? Heineken não, pô. Falei assim, eu preciso lembrar de um nome, uma coisa para te lembrar o nome. Ele falou assim, pode ser aquele nome daquele chinelo, Ryder? Aí eu falei, tá bom, me chama o que você quiser. Aí na hora ele falou assim, está conosco agora para participar do nosso festival. Aí ele esqueceu o nome do chinelo. Ele falou assim, Samuel. Aí ele embarcou no negócio de Sam. Eu não era comigo, eu era outro chinelo, estava do Samoa. Ele falou, não, você mesmo. Eu falei assim, não, eu sou Ryder. Beleza. Doideira, né? Você sabia que você tem um nome aqui na terra, mas você tem um nome também no céu? Você sabia que você tem um nome que o teu espírito sabe, e na hora que ele te chamar, você vai falar, eis-me aqui? E aqueles que não subirão são pessoas que não aprenderam aqui a ouvir o nome dele. Pastor, então me fala qual é o meu nome, eu sei lá, você tem que saber. Eu acho que o meu nome é, sei lá, matador de demônios, sei lá. Um detalhe, no povo de judeu, todo nome tem um significado. Bom, irmãos, para encerrar, família é batalha espiritual. E quando eu falo, fala tipo, irmão, assim, batalha, fala cara de bravo, senhor, batalha espiritual. Toda vez que você ouve essa palavra, batalha espiritual, você pensa o quê? No filme Exorcista, mulher vomitando, né? Flutuando no ar. Então, pode ser também, você expulsar um demônio e tal, mas a batalha espiritual e a libertação que nós precisamos, ela tem como base no tipo de arma que Satanás usa para nos destruir. Vamos lá. Estamos numa batalha. Fala assim para o seu irmão, estamos numa batalha. Em batalhas são usadas armas. E qual é a arma, vamos irmão, qual é a arma de Satanás, que Satanás usa para destruir o ser humano?
A palavra Satanás quer dizer acusador. Pois nós vamos ler esse texto que fala sobre isso. A obra que Jesus veio fazer aqui foi destruir as obras do diabo. Fala para o irmão assim: Satanás só é destruído pela obra de Jesus. E qual é a obra de Jesus? Morrer por nós, nos livrar da acusação. Então Satanás, ele tem uma arma. Qual a arma, irmãos? Vamos lá, qual a arma que Satanás tem? Irmão, qual é a única arma que Satanás tem? Porque, o pecado, não, o pecado nós cometemos. Ele tenta, a gente comete, e aí, em se cometendo pecado, o que ele vai fazer? Acusar. E quando uma pessoa é acusada, e ela está errada, ela não tem poder. Então não adianta, por exemplo, a pessoa vai expulsar um demônio, que nem um camarada foi lá, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e falou assim: eu conheço Paulo, conheço Jesus, e você quem é? E deu uma surra, deixou o cara nu. Então a autoridade para nós combatermos nessa batalha, ela é adquirida em Cristo. Por isso, 1 João 3,8 diz: por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras de Satanás. Não existe guerra, não existe vitória na família sem o homem forte, ou seja, um demônio, Satanás, ser amarrado. Olha o que Jesus diz em Marcos 3,27. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, sem primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Jesus, ele está falando isso, que você não pode fazer um trabalho de resgate, você não pode fazer um trabalho de restauração da tua família, da tua vida, sem você ter um combate espiritual. E como que se combate Satanás? Pelo sangue e pelo testemunho. Nós vamos ver o texto que fala isso. Então, qual é a arma que Satanás usa? Irmãos, dentro da casa é isso: você fez aquilo, você não presta para nada, você lembra quando você me xingou, você lembra quando você se drogou, você se lembra quando você fez isso, você lembra quando você me traiu? Esse vai ser o esquema de Satanás, sempre tentando lembrar as coisas erradas que um fez para o outro. E aí vem o cristianismo ensinando que a gente perdoa, que a gente perde, deixa perder. Porque quanto mais eu perco, mais eu ganho. Quanto menos de mim, mais de Deus. Pastor, mas é isso mesmo? Esse é o trabalho do diabo? É acusar? Então, veja lá. Apocalipse 12:10, diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos todos juntos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Como que se vence Satanás? Pelo sangue e pelo testemunho. Ele morreu por nós, não há mais acusação, e agora eu vou testemunhar, ou seja, agora eu vou viver isso, eu vou viver essa realidade. Amém? Em Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles mesmo triunfou. Então, quando o reino de Deus chega, a velha ordem acaba. Fala para o teu irmão assim: quando o reino de Deus vem na tua família, a velha família acabou. Agora a nova família permanece. Então, a família tem que estar mergulhada, tem que ser embebida desse sangue e envolvida com testemunho. Amém? Quando começou essa guerra? Lá na queda. Quando Adão e Eva resolveram abandonar o pai e dar ouvido para o Deus serpente, o Deus cobra. Abandonaram o papai e abraçaram Deus cobra. Deus serpente, enganador.
Irmãos, é muito simples. Pergunta para o teu irmão se você é filho de quem? Você é filho de quem? Você é filho de Deus ou filho da cobra? Porque, irmãos, a família se descarrilhou como um trem se descarrilha nessa época. Desde então, irmãos, começou a entrar miséria dentro da família. E você quer ver uma coisa? Uma das coisas que mais acontece de conflito na família, falta de dinheiro. Quem já ouviu falar disso aí? Eu sei que ninguém aqui teve esse problema. Quantos aqui já tiveram esse problema, falta de dinheiro? Quantos estão passando por esse problema agora? Quantos já presenciaram, já participaram de um quebra-pau por causa de dinheiro? Ah, mulher, você gastou demais. É que você não sei o que lá. É não sei o que lá. Você só está interessada no meu dinheiro. Você não sei o que lá. É assim. Dinheiro. Irmãos, quando o ser humano tirou a família dele, tirou debaixo da cobertura de Deus, tirou fora, o ser humano passou a brigar com a natureza. A natureza, presta atenção, olha só. Suponhamos que esse púlpito aqui sou eu, e eu sou Deus. Quando o ser humano estava junto de Deus, tudo que esse ser humano falava, porque esse ser humano ele estava em comunhão com Deus, tudo que esse ser humano falava tinha autoridade. Porque, afinal de contas, ele está junto com Deus, está junto com Deus, está com Deus. Se eu for levar uma contra ele, que eu vou levar uma contra Deus? Mas o ser humano se afastou de Deus. E a partir de então, presta atenção no que eu vou falar agora, irmãos. Isso vai ser essencial para a tua vida a partir de hoje. Desde que o homem se afastou de Deus, ele perdeu a autoridade sobre a terra, sobre a natureza, sobre os animais, ele perdeu a autoridade. Então ele passou a brigar com a terra para poder sobreviver. Ele planta lá uma comida, e o que a terra faz? Brota erva daninha. E aparece lá uma praga, e um bichinho que vem e se levanta contra aquela planta. Porque, na verdade, aquele antagonismo está sendo levantado contra aquele camarada que perdeu a autoridade. A terra passou a virar inimiga do ser humano. Tanto é que você vai ver lá, Deus falando assim, olha, com o suor do teu rosto ganharás o pão. Hoje, por causa de dinheiro, se morre, se mata. Como diz a música do cearense, né? Não dá para ser feliz. Se morre, se mata. Você acha que tudo que você vê aí de guerra pelo poder é tudo por causa de dinheiro? Algumas pessoas, irmãos, abandonam os princípios da palavra de Deus por causa de dinheiro. Porque para elas têm que garantir a sua sobrevivência, a sua dignidade pelo dinheiro. Quando que isso começou? Começou quando a terra ficou inimiga do ser humano. E aí não adiantava, o ser humano muitas vezes dava seca, acontecia problema, o que eles faziam? Pegava lá a criança, sacrificava para oferecer para os deuses, para ver se eles ficavam calmos, que todas as civilizações reconhecem que é incompetente, que não tem autoridade sobre a terra. Você pode ir lá fazer. Agora a gente está na tecnologia, irrigação, tecnologia, pesticida, mas quando Deus resolve, quando uma terra resolve se levantar contra os donos, não tem como. É uma rebelião mesmo da terra. A terra está em rebelião contra o ser humano. Quando eu falei para vocês, irmãos, andem do lado de Deus, sejam corretos do lado de Deus, para que a terra não vos engula, para que vocês não precisem ficar desesperados pelo dia de amanhã, porque nós somos mantidos, Senhor, como os pássaros, como as flores, porque o Senhor nos sustenta. O fruto do nosso trabalho é o pouco com Deus, que eu costumo dizer, né? E aí, meu irmão, a grande fonte de conflito dentro da família é a briga pelo dinheiro,
É a briga pelas coisas. Que acontece por quê? Porque o ser humano entrou num processo de decadência desde a queda. Isso foi previsto logo em Gênesis 3,15, diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, irmãos, a mulher é a humanidade. O fruto da mulher é Jesus, que vai pisar na cabeça de Satanás. Isso já tinha sido previsto. Mas ele ferirá o calcanhar. O que é ferir o calcanhar? É machucar o nosso caminhar aqui na terra. É machucar o nosso desenvolvimento aqui na terra. O homem virou um intruso, um usurpador. E aí que nós vemos, irmãos, para encerrar, a família se esfacelando. A minha equipe, minha equipe de 12, está acostumada a lidar com isso. E você que é 12 dos meus 12, estão aprendendo a trabalhar com isso. Nós fazemos visitas durante a semana. E quem muitas vezes as pessoas nos chamam é para coisa brava. É família acabando, marido querendo matar a esposa querendo matar marido. Eu já entrei em casa, irmãos, que eu precisava... Meu irmão, eu respirava fraquinho, senão eu vomitaria. Uma vez eu e a pastora Carmen entramos numa casa, irmãos, que tinha enfermidade até nas paredes, irmãos, sério. Tinha uma pessoa na cama, cheia de feridas fétidas, e a parede tinha uma mancha, que a mancha ela saía para fora, um fungo. E lá nós fomos levar a luz do Senhor, e uma cesta básica também, mas também falando do amor de Jesus. Quantos aqui já passaram por essa experiência? Muitos irmãos aqui. Querido servo do Senhor, cristão, nós somos colocados nesse planeta, nossa função agora, depois de novos nascidos, nesse planeta, é atravessar a obra de Satanás, é entrar na frente, como Jesus fez, e destruir as obras do diabo. Por isso que nós expulsamos demônios, por isso que nós anunciamos a palavra de Deus, por isso que nós estabelecemos os padrões da palavra em relação a tudo, principalmente a família. Desde a queda, irmãos, o ser humano entrou num sistema de divisão, de inveja. Como eu disse, no Brasil, você não pode ter nada que todo mundo combate você. Assassinatos, poligamia. Você vai dizer, mas os patriarcas tinham um monte de mulher, por que eu não posso ter também? Olha só. Então, irmãos, você sabe por que teve poligamia? Por causa da dureza do coração. Sabe por que tinha divórcio? Por causa da dureza do coração do ser humano. O ser humano, depois que caiu, parou de ouvir os conselhos de Deus, só ladeira abaixo, só coisa errada. Eu acho incrível algumas mulheres, presta atenção, irmãs que estão aqui, casadas, algumas esposas que não fazem muita questão de o marido está animado na igreja, a mulher começa a falar, mas de novo? Essa tem vocação. Vou falar, deixa quieto, tem algumas pessoas sensíveis. Você não sabia que uma família longe de Deus é qualquer nota? Não sabia que uma família longe de Deus está sujeita a qualquer padrão, a aparecer e a pessoa falar, eu vou nessa. Divisão entre pai e filho, estupro, incesto. Irmãos, acontece coisas debaixo dos telhados que você não faz ideia. É vô pegando neto. Você não sabe, você não entende. Não sabe o que acontece, irmãos. Debaixo de cada teto, cada coisa, irmão. Você sabia que você, dentro da tua casa, se você tiver um parente, presta atenção no que eu estou falando, se você tiver um parente que é envolvido com tráfico, de repente pode, do nada, entrar na tua casa, um monte de gente te matar? Você sabia disso? Por causa de coisas que você nem sabe o que está acontecendo.
Ou te sequestrar para poder chantagear depois? Vivemos num mundo que foi decaído e as famílias se corromperam. Incesto, pessoas do mesmo consanguíneas tendo relações íntimas. Homicídios, chantagem. Irmãos, tudo isso em Gênesis. No começo lá, o primeiro livro. Começo da história mesmo da humanidade, você vai ver lá tudo isso que eu estou falando. Teve um patriarca, talvez o maior patriarca nosso, que chegou a negociar sua própria esposa para ter vantagem política. Você sabia disso? Não sabia? Então pesquisa lá, vai lá a história de Abraão. Para ele não se lascar, o que ele fez? Ele falou que a mulher dele era a irmã dele. E a Bíblia diz que a esposa dele foi para a casa do faraó. A Bíblia não conta mais detalhes. Não fala o que aconteceu. Só fala que o cara descobriu. Devolveu. Para não ser amaldiçoado mais ainda. E devolveu ainda com uma grana ainda. A Bíblia, sabe por que eu acredito na Bíblia? Presta atenção que eu vou falar agora. Sabe por que eu acredito na Bíblia? Porque é um livro que não passa pano nos seus heróis. Ela conta a história dos seus heróis, ela fala da atuação de Deus na vida deles e também não esconde as mazelas. Quando o camarada pisou na bola, ela falou. Ela não encobre erro de ninguém. E ela mostra, logicamente, que esses eram fiéis ao Senhor. Pastor, então o quadro é feio? É feio. Só que Jesus foi enviado pelo Pai e nos deu a vitória sobre essa batalha espiritual. Então hoje nós tocamos nesse assunto da cruz, da guerra, da batalha espiritual. Não esqueça disso. Fala assim com você mesmo. Jesus morreu, entregou o seu sangue, derramou o seu sangue. E esse sangue paga os defeitos da minha família. Então, eu queria chamar aqui à frente todos aqueles que reconhecem que precisa acontecer uma transformação na família inteira.